Segunda parte do Grandes Negócios. O convidado de hoje é Pedro Reis, presidente da AICEP. Há pouco falava sobre a necessidade de recuperar a credibilidade de Portugal. Como é que isso se faz durante um programa de ajuda externa? Faz cumprindo o programa de ajuda externa. Ou seja, nós, indiscutivelmente, que tínhamos um modelo que era insustentável. E quer nós acreditássemos, quer não, eu estou convencido que hoje os portugueses já perceberam todos que era uma rota suicida em que nós estávamos, em decrescente endividamento. Devo-lhe dizer também, há alguns casos na Europa e pelo mundo fora. Portanto, não somos caso único de endividamento, de despesa pública excessiva, de déficit externo, ou seja... Portanto, não há margem para não cumprir, na sua opinião, a meta para o déficit? Não tenho dúvidas nenhuma sobre essa matéria. Mas como é que se recupera essa tal credibilidade? Recupera-se aplicando o programa, que é um programa que faz sentido. E, não é só porque nos é imposto, é porque, de facto, ainda não encontraram a melhor maneira de gerir uma casa, uma empresa ou o Estado que não seja alinhar as despesas com as receitas, que não seja evitar o endividamento e hipotecar gerações futuras. Portanto, há que haver sanidade, há que haver rigor e há que haver contenção nesta matéria. Mas nas últimas semanas surgiram cada vez mais notícias em meios de comunicação social internacionais a dizer que Portugal vai ter de pedir um segundo resgate ou renegociar o atual. Na sua opinião, acha que vamos precisar de o fazer? Precisar de pedir mais tempo ou mais dinheiro? Acho que não. Ou seja, acho que todo o programa... Repare, nós estamos num processo do PREMAC de reforma da administração pública. Nós estamos a aplicar o reforço dos capitais da banca. Nós fizemos um programa muito interessante de reforma laboral. O banco de horas, a redução do peso das horas extraordinárias, os feriados dias de férias que foram cortados. Mas não se trata só do contexto interno, também estamos muito dependentes do contexto externo. Mas se não tratar do contexto interno, não vive para observar o que é que aconteceu ao contexto externo. A legislação da concorrência, a reforma na justiça, que vai trazer celeridade, não tenho dúvidas nenhumas, nomeadamente à justiça económica das empresas, a reforma dos transportes, a reforma do arrendamento no que isso implica de mobilidade, a reforma a nível de insolvência, de recuperar as empresas com mais velocidade, salvando os ativos e preservando os credores, todos os programas de revitalização e de internacionalização, o programa de privatizações. Mas se tudo correr mal para a Grécia, Marta, o que é que resta fazer a Portugal? Só para fechar, que eu estou convencido que este trabalho absolutamente de fundo que se está a fazer, de mudança de paradigma da economia portuguesa, vai trazer resultados positivos. Mais, a médio prazo, mais, já estou convencido, mas aqui estamos no campo da opinião, porque não podemos fazer extrapolações, estou convencido que cada dia que passa, nós estamos mais longe do caso grego. Que cada dia que passa, nós estamos a sinalizar que o trabalho de casa está a ser feito. Que cada dia que passa, nós estamos a mostrar que nós cumprimos aquilo com que nos comprometemos. Portanto, e esse trabalho de fundo é fundamental, não só para recuperar a nossa até soberania, para recuperar o acesso aos mercados, para recuperar a nossa imagem, mas acima de tudo, mais do que isso tudo, é fundamental para criar as condições para a economia crescer. Mas ainda estamos longe do caso de sucesso da Irlanda. Estamos no caminho e na direção do caso de sucesso da Irlanda. Isto não é dito por nós somos suspeitos em Portugal porque queremos muito e estamos a fazer todos muitos sacrifícios e é fundamental que as pessoas, e eu penso que estamos nesse ponto de viragem, as pessoas perceberem que há um sentido para estes sacrifícios. Não é por insensibilidade que eles são pedidos e não é por cegueira que eles são cumpridos. É porque nós finalmente temos um caminho de saída desta situação. Mas no valor que foi pedido, no valor do empréstimo que foi pedido, não faltava uma parte de incentivo à economia. Por exemplo, António Saraiva defende que Portugal devia ter pedido mais 30 milhões de ajuda externa para incentivar 30 mil milhões, peço desculpa, para incentivar a economia. Sabe que eu talvez um homem de empresas também, acho que o António Saraiva, que eu aprecio muito, é uma pessoa muito objetiva, foco-me no que nós temos.
Teria sido melhor? Com certeza, talvez. Há aqui um problema de, por exemplo, de o Estado, o setor financeiro, libertar-se desta canibalização do endividamento público para injetar dinheiro na economia privada. O Estado ainda é um servidor do financiamento. É um servidor, mas exatamente por isso é que este programa de reformas estruturais vai permitir criar um Estado muito mais forte, por exemplo, a nível de regulação, de concorrência, de supervisão, não tenho dúvidas nenhumas disso, mas também um Estado mais musculado, mais seco, menos abafador da economia. E acho que isso, com o tempo, todo o espaço que o Estado for saindo do seu desperdício é mais um degrau que as empresas e as pessoas vão ganhando de respiração para crescer. Mas também se prevê que a taxa de desemprego continua a aumentar. A taxa de desemprego... Entre 13% e 13,5% é a última estimativa. Certo. Mas, por exemplo, a projeção para 2015 é de entre 11% e 12%. Ou seja, vamos lá ver... Ou seja, acredita que vamos passar por um período muito penoso, mas que depois vai haver uma luz ao fundo do túnel? Acredito profundamente que a luz ao fundo do túnel já lá está. Acredito que vamos chegar ao fim do túnel. E não tenho dúvidas nenhumas. E repare, eu não estou a vender falsas esperanças e otimismos deslocados. O que eu estou a dizer, e com isto quero dizer, que tenho com completa convicção que 2012 ainda é um ano muito difícil para os portugueses e para a economia portuguesa e para as empresas portuguesas. É indiscutível isso. Não fujo dessa questão. O que eu estou a dizer é que, olha, é um pouco como a pele, o animal não é o mais simpático, mas a pele da cobra, ou seja, à medida que vai soltando uma pele que já estava desgastada, que estava furada, que era pesada, sai-lhe um animal novo, que é a mesma economia, que é o mesmo país, que são as mesmas pessoas, mas revigorado. Há cerca de 2 semanas, Manuela Ferreira Leite dizia numa conferência do ISCTE que, palavras dela, nem com um milagre, e ela ressalvou, eu acredito em milagres, em recessão Portugal consegue atingir a meta prevista para o déficit. Nem com um milagre, se nós não fizéssemos... Estou a citar. Eu percebo, Marta, nem com um milagre, se nós não fizéssemos o que estamos a fazer, saímos desta situação. Que é uma maneira diferente de ver a questão. Se eu fosse uma investidora de um outro país qualquer, que argumentos usaria para me convencer a pôr o meu dinheiro em Portugal? Devo dizer que isso é uma questão que se põe todos os dias e nós temos uma narrativa Portugal muito robusta. Ou seja, acredite, não posso entrar em detalhes como certamente compreenderá. 5 argumentos? Que todos os dias estou... Ou 3? Que todos os dias estou com investidores externos que veem esses argumentos. Quais são? Logo, para começar, por exemplo, toda a rede de infraestruturas que nós temos. A rede de infraestruturas ao melhor nível mundial. A rede de infraestruturas viárias, a rede de infraestruturas de comunicação. É indiscutível e é muito importante, porque está a mexer com o coração da competitividade, que se chama logística. Está a mexer com custos diretos de produção e de movimentação. Depois tem um segundo argumento, que é a qualificação dos nossos recursos humanos. É indiscutível isso. Ou seja, a qualificação, nós temos gente muito versátil, do melhor nível em qualquer comparativo e preparada para trabalhar. Não é por acaso que cada vez mais há empresas estrangeiras que colocam cá centros de competência para tirar partido desta competência humana. Depois também tem a nível, que é um aspecto muito importante, todo estes aspectos da competitividade laboral e toda a realidade de conhecimento que existe em Portugal numa série de matérias. Ou seja, tem empresas muitíssimo bem qualificadas e isto funciona por clusters. Quer dizer, quando pega não é por acaso que nós temos o setor automóvel que temos, o metalomecânico, começa a surgir o aeronáutico e por aí fora. Porque as empresas encontram cá uma rede de fornecedores preparados para serem certificados por essas empresas e não só produzirem aos mais altos estándares das multinacionais que estão instaladas em Portugal, como muitas das vezes serem levadas para o estrangeiro e serem convidadas a produzir para unidades internacionais desses grupos.
Nós temos muitíssimos bons argumentos e há a percepção de que há um acordo de estabilidade política a longo prazo na sociedade de que este é o caminho e, portanto, isso dá um aspecto que é fundamental para os investidores, que é previsibilidade, que é estabilidade. Eu ia pegar justamente nesse ponto. No livro Voltar a Crescer, diz que os investidores precisam de estabilidade e previsibilidade, estou a citar, para além da agenda política corrente. Como é que a estabilidade das políticas económicas é compatível com a rotatividade habitual da democracia? Pois, esse é um desafio que é feito. É exatamente nós, e olha, isso sente-se na prática em todos os contratos de investimentos que a ICEP assegura. Ou seja, há um compromisso que é feito, que independentemente, obviamente, que é ao Governo, os incentivos financeiros, os benefícios fiscais que foram atribuídos se mantêm no tempo. Portanto, isso é um exemplo concreto de como é que isso funciona. O aspecto fundamental é que se assegurem que as políticas de fundos estruturais não são alteradas por ciclos políticos. Ou seja, quem estiver no governo... Quase sempre em Portugal há uma rotatividade entre os dois países do centro, PS e PSD. Mudam as políticas, mudam as pessoas, mudam as relações, ou a forma como são feitas as relações. Como é que se dá essa estabilidade? A melhor âncora disso, olhando para a frente, é exatamente o acordo da Troika. Ao ser subscrito por 80% do hemiciclo parlamentar português, do espectro político português, tem a melhor garantia que pode ter. Aliás, isso é referido a nível europeu e dos mercados, de que aquele acordo vai ser cumprido. Mas nesse caso não tínhamos alternativa, não tínhamos dinheiro, tivemos que... As condições que criaram é uma coisa, mas o que tem para a frente é que durante 3 anos absolutamente críticos para Portugal, em que não pode haver arrependimentos, não pode haver hesitações, não pode haver ilusões de que é possível fugir a esta cartilha que é fundamental aplicar, está subscrito por os 3 grandes partidos portugueses. E, portanto, isso para mim é a prova, é o selo de garantia que é reconhecido por investidores externos. Eles referem esse aspecto. Quando dizia que a ICEP agarrava em diversos dossiês, a ICEP ainda está a acompanhar o caso da Nissan, que cancelou a construção da fábrica de baterias em Aveiro. Ainda estão a tentar recuperar esse investimento de alguma forma? Tenho acompanhado muito proximamente o caso da Renault-Nissan, não só cá em Portugal, como com alguns responsáveis máximos do grupo a nível mundial. E devo dizer, aliás, que tenho acompanhado na sua globalidade, ou seja, não se esgota só o olhar da Renault-Nissan, além da fábrica de Cacia, vai muito para além da situação atual. Eles veem Portugal como um mercado e um país interessante onde investir, confiável, reliable, se quiser. E também fruto desses... Ou seja, pode haver ainda a possibilidade de um investimento futuro, no seu entender? Acho que sim. Acho que é possível, feita. E acho, com base no que disseram, que a suspensão teve única e exclusivamente a ver com a avaliação, com o abrandamento do mercado mundial nesse segmento e que logo que o mercado retome, admitem reconsiderar. Portanto, não tenho razões nenhumas para duvidar do statement feito pelo grupo, por este grupo internacional. Sobre este caso, o Ministro da Economia disse no Parlamento que a documentação que havia assinada com a anterior administração da ICEP era pouco mais que um memorando de entendimento e que não dava grandes garantias a Portugal, no fundo. Tentaram mudar alguma coisa? A atual administração tentaram... O que o Ministro estava a referir é o facto de não existir um contrato de investimento assinado. E um contrato de investimento ancora compromissos. Nós, quando chegámos, a decisão estava tomada de não investir neste momento em Portugal. Portanto, não havia nada a fazer. Não havia base jurídica para fazer inverter essa situação. Mas também lhe devo dizer que não acredito muito nas empresas que estão em Portugal por obrigação. Porque estão obrigadas por um contrato. O que é fundamental e o que me preocupa acima de tudo é criar as condições para que grupos como a Renault-Nissan e muitos outros venham para Portugal porque acreditam na nossa capacidade, mas até às vezes não é uma questão de dimensão do mercado.
Aliás, ouvi muito falado que teria a ver com o abandono de um certo projeto da mobilidade elétrica. O mercado português primeiro não foi abandonado e segundo, o mercado português não tem dimensão para fazer mudar o sentido da decisão de um grupo internacional quando esse projeto é para abastecer o mercado mundial. Costuma ter contactos frequentes com investidores internacionais? Muitas vezes, Podemos todas as saber semanas. Quem foi o último com quem esteve? Não, isso pode divulgar? Isso não posso divulgar, porque o que lhe posso dizer é que são multinacionais da mais variada origem, dos mais variados continentes, dos mais variados setores. E chama muita atenção, às vezes nós não sabemos valorizar o que já temos. Mas Portugal está numa captação desesperada de investimento? Não. Portugal está numa captação competitiva de investimento. Hoje quem diz que Portugal está à venda, o que é que lhe responde? Mas deixe-me só primeiro responder à primeira questão, se achar bem. O mercado, os investimentos, hoje em dia, os investidores não têm fronteiras. E, portanto, eles olham fazem uma shortlist de quais são os países que estão mais bem preparados para receber o seu investimento. E Portugal, no sentido de que estamos com uma brutal agressividade, que queremos estar entre os melhores, que queremos ultrapassar os outros, que queremos ter uma narrativa e uma oferta forte de captação de investimento, nesse sentido, estamos completamente empenhados. E se Portugal está à venda? Portugal não está à venda. O que há é um programa, e que eu concordo, de privatizações em curso. E é um programa que, pelos primeiros exemplos que têm acontecido, nos primeiros casos, está a sair muitíssimo bem. E é que é muito importante, porque capta investimento, capta poupança, capta capital, que não temos, by the way, mas também traz financiamento para as empresas onde entram estes investidores externos, que é muito importante, mas também aproxima as economias, coloca-nos no mapa dos interesses geoestratégicos desses países. Isso é muito importante. Quer dizer, quando um país investe, toma uma participação da dimensão que foi o caso da EDP e da REN, por exemplo, quer dizer que o país que está a entrar fica comprometido com o nosso país. O nosso sucesso é o sucesso deles. E isso como estará recordado, certamente, Passos Coelho chegou a iniciativas. ser criticado por Martin Schulz quando apelou ao governo angolano que investisse em Portugal. Martin Schulz depois retratou-se, mas na altura disse que esse era o futuro de Portugal, era o declínio. Pois, não sei o que é que quer que eu comente, porque, vamos lá ver, todo o investimento é muitíssimo bem-vindo a Portugal, o investimento externo. Angola é um parceiro importantíssimo de Portugal a nível da sua economia. Estamos todos os dias a batalhar e os resultados são à vista para sinalizar que não estamos em declínio, que vamos voltar a crescer. Mas Angola também ainda deve Portanto, a Portugal não sei por onde pegar. Angola deve a Portugal mais de 1 milhão de euros. Se pagasse essa dívida também talvez ajudasse. Deve mais que isso, mas é indiscutível. Eu disse mais de. Eu sei, mas é indiscutível, é que referiu 1 milhão, penso que queria dizer 1.000 milhões. Mas é nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, é óbvio que para nós é muito sensível a situação em que as empresas estão e o setor financeiro está, o tema dos pagamentos. E, portanto, nós estamos sempre a monitorizar isso e temos conseguido uma articulação, por exemplo, com o caso de Angola e de outros países, muito próxima, muito compreensível e muito positiva e construtiva. Eu sinto, nestes contactos que são feitos Estado a Estado, agência a agência, empresa a empresa, banca a banca, que as pessoas têm a percepção da nossa necessidade, mas também procuram ajudar e solucionar e agilizar estas situações. É para isso que cá está, por exemplo, a ICEP. Pedro Reis, muito obrigada pelo seu tempo neste Grandes Negócios do ETV. Foi então a entrevista com Pedro Reis, presidente da ICEP. Já sabe, é todas as semanas aqui à quarta-feira. Grandes nomes, grandes ideias, grandes negócios.